projeto dessa natureza não pode ser discutido dessa forma. Exatamente. Né? Ele não pode ser discutido dessa forma, porque essa forma é contraproducente. Nós temos regulamentação da internet na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Em todos os lugares. No Brasil, nós ainda não temos uma regulamentação. Mas nós temos, eu diria assim, temos, talvez insuficiente, mas temos o marco civil da internet. Pois é, mas aí o que acontece em relação a essa questão que a gente tem debatido é: o projeto original tinha uma destinação. As emendas que vieram quase que exclusivamente para facilitar a vida do político, certo? Você pode perceber que praticamente tudo que foi emendado ali era para que quem estivesse no poder pudesse dizer algo como: isso aqui é crime e foi crime contra fulano de tal porque fulano disse X, disse Y. Então, essa parte do projeto eu acho escabrosa. Essa parte eu acho errada, né? Mas eu volto a defender que nós precisamos de algum tipo de regulação. Sim. Porque as empresas não podem se eximir de responsabilidade em razão de algumas coisas. Então, assim, eu acredito mesmo que o indivíduo deve ser capaz, deve poder falar aquilo que ele pensa. Porém, existe aquela questão da responsabilidade por trás daquilo que se fala. Eu sempre, nesse caso, cito o exemplo do Monark, né? Que era o cara que era do Flow lá e tudo mais. Que falava diversos absurdos até o momento em que ele chegou a dizer que defende que deveria poder existir um partido nazista no Brasil. Né? E daí, como novamente ele tinha falado, isso é crime. Né? Isso é crime. Só que aí vem a grande questão. Como é que você responsabiliza alguém que fala num programa que tem milhões de espectadores, aquela pessoa que talvez seja idolatrada por outrem e fala: na minha opinião, tem que sim realmente haver partido nazista no Brasil? Por quê? A primeira punição que caiu sobre ele foi ele ser cancelado. E eles perderam os patrocínios e ele teve que sair do Flow. E depois ele continuou dizendo isso. Ele continuou e ele queria insistir nessa tese. Você perceba. Por quê? Depois ele falava assim: não, mas eu sou uma pessoa qualquer, só tô falando aqui besteiras. Se ele só estivesse falando besteiras, alguém teria falado assim: cara, você já falou um monte de besteiras, você já viu que isso dá problema, então para de falar isso aí. Ele parou? Não. Ele foi falar a mesma coisa no Twitter. Ele abriu um podcast num streaming novo, diferente do YouTube, para poder continuar falando isso. Então, é uma conduta que ele faz reiteradamente. E as Big Techs não fazem nada. Mas se é um crime, por que a legislação não puniu ainda? Por que a legislação não puniu? Justamente porque nós ainda não temos... Não, mas um crime de racismo, não. O crime de apologia ao nazismo é claro. Nós temos professores de Santa Catarina que foram presos por causa disso. Por que não se aplicou a lei em cima dele, então? Porque nós estamos vivendo com 2 pesos e 2 medidas. Aí que eu digo para você assim, ó, o brasileiro ele vê o mundo de uma forma bem distinta. Há uns anos passados nós tivemos uma artista que resolveu namorar por meio de correspondências, um cara que estava preso, um traficante no Rio de Janeiro. E essa artista engravidou do cara do Rio de Janeiro. Nós tivemos manifestações nas ruas pedindo para que o cara fosse solto. Afinal de contas, ele seria pai do filho da artista. Ou seja, esqueceram os crimes que ele cometeu. O que interessa agora é o quê? Nossa, essa artista vai ser mãe do filho dele. Quer dizer, então nós vamos analisar de uma forma emotiva. Então, essa visão imediatista. Então, emotiva e imediata. Agora, eu quero resolver agora. Então, por que não se puniu esse cara se ele cometeu crime? Nós sabemos que é crime. Nós temos um advogado presente que sabe que é crime. Você está fazendo direito, você sabe que é crime. E por que não puniram? E por que não foi punido? Vamos deixando ele fazer mais um. Quer dizer, a punição não há nesse país. Não existe punição nesse país.
A punição que nós estamos tendo neste momento hoje são punições políticas, não são mais criminais. As questões nossas são políticas. Eu estou punindo você por opinião. Isso é Nós perigosíssimo. temos gente presa por opinião.